Um CEO arrogante, um motor de $500 000 prestes a explodir e uma garotinha de 9 anos que ninguém levava a sério. Mas naquele dia, diante de investidores milionários, ela calou uma sala inteira e salvou algo muito maior que uma máquina. Você está prestes a testemunhar como a inteligência e a coragem podem surgir de onde o mundo menos espera. Marcus Thompson sempre acreditou que nasceu para mandar. Aos 48 anos, ele comandava a Thompson Industries com a arrogância de quem nunca precisou provar seu valor através do trabalho duro. Filho do fundador da empresa, Marcus herdou não apenas um negócio próspero, mas também a convicção de que seu sobrenome o tornava superior às pessoas que trabalhavam para ele. A Thompson Industries era uma fábrica de componentes industriais localizada na pacata cidade de Millbrook, no meio-oeste americano. Com 280 funcionários, a empresa era o coração econômico da região, fornecendo empregos estáveis para famílias trabalhadoras que construíram suas vidas ao redor da fábrica. Mas para Marcus, esses funcionários eram apenas números em planilhas, peças substituíveis em sua máquina de fazer dinheiro. Marcus havia criado uma hierarquia rígida, onde cada pessoa sabia seu lugar. Executivos usavam ternos e frequentavam seu escritório no andar superior. Supervisores usavam camisas sociais e transitavam entre escritório e chão de fábrica. Operários usavam uniformes e permaneciam nas linhas de produção. E pessoas como William Carter, o zelador, eram praticamente invisíveis, necessárias para manter tudo limpo, mas indignas de atenção ou respeito. William Carter era um homem de 45 anos que trabalhava na Thompson Industries há 8 anos. Alto, forte e sempre sorridente, ele chegava 1 hora mais cedo todos os dias e saía 1 hora mais tarde, garantindo que cada canto da fábrica estivesse impecável. William sentia orgulho genuíno do seu trabalho e nunca se queixava das longas horas ou das tarefas extras que apareciam. William era viúvo e criava sozinho sua filha Alice, uma menina esperta de 9 anos, que era a luz da sua vida. Todos os dias, depois da escola, Alice vinha esperar o pai terminar o trabalho. Ela se sentava quietinha em um cantinho com seus livros e cadernos, mas seus olhos curiosos observavam tudo ao redor com fascínio genuíno. Para Marcus, a presença de Alice na fábrica era um incômodo. Ele acreditava firmemente que ambientes profissionais não eram lugar para crianças e frequentemente fazia comentários sobre pessoas que não sabiam separar vida pessoal de trabalho. Suas críticas sempre vinham acompanhadas de olhares de desaprovação que deixavam claro sua opinião sobre funcionários que precisavam trazer filhos para o trabalho. Alice, apesar da pouca idade, percebia perfeitamente a dinâmica social ao seu redor. Ela via como seu pai mantinha a dignidade, mesmo quando tratado com descaso, como trabalhava com dedicação, mesmo sem receber reconhecimento, como outros funcionários respeitavam William pela sua ética e caráter. A menina aprendia lições valiosas sobre integridade simplesmente observando como seu pai conduzia sua vida. Mas Alice possuía algo que Marcus jamais imaginaria encontrar em uma criança filha de zelador: uma inteligência técnica extraordinária e uma curiosidade insaciável por máquinas. Desde os 6 anos, ela demonstrava fascínio pelos equipamentos da fábrica. Enquanto outras crianças brincavam com bonecas ou videogames, Alice preferia observar como as máquinas funcionavam, fazer perguntas sobre engrenagens e motores e absorver explicações técnicas como uma esponja. Os operários mais experientes haviam começado a notar o interesse especial de Alice. Joe Martinez, um mecânico veterano, de 55 anos, frequentemente se surpreendia com as perguntas perspicazes da menina. "Essa garota tem um dom natural", ele comentava com os colegas. "Ela entende máquinas melhor que muitos adultos que conheço."
Roberto Silva, outro operário respeitado, havia ensinado Alice sobre diferentes tipos de motores durante pausas para o café. Ela aprende em 5 minutos o que levaria semanas para explicar para outros. Ele admirava. É como se as máquinas falassem com ela. Naquela manhã de quinta-feira, Marcos estava particularmente nervoso porque receberia investidores alemães interessados em uma parceria que poderia triplicar seus lucros. Ele havia passado semanas preparando uma apresentação elaborada, decorando especificações técnicas que mal compreendia e ensaiando discursos sobre excelência operacional e eficiência de classe mundial. Marcos via aquela reunião como sua chance de provar que era um empresário visionário, digno do império que herdara do pai. O que ele não sabia era que sua própria arrogância e desprezo pelos funcionários estavam prestes a se tornar seus maiores inimigos. Enquanto se preparava em seu escritório luxuoso, Marcos revisava mentalmente como impressionaria os europeus com sua operação bem organizada. Para ele, isso significava manter pessoas como William e Alice longe dos visitantes importantes. Afinal, que tipo de impressão causaria em investidores sofisticados ver um zelador com sua filha pela fábrica? O que Marcos não podia imaginar era que, antes do final daquele dia, uma menina de 9 anos estaria prestes a ensinar-lhe a lição mais humilhante de sua vida privilegiada, expondo não apenas sua incompetência técnica, mas também a superficialidade de seus julgamentos sobre o valor das pessoas. Alice continuava em seu cantinho, aparentemente concentrada nos deveres de casa, mas seus ouvidos atentos já captavam os preparativos para a visita importante. Ela não sabia que estava prestes a se tornar a protagonista de uma história que mudaria para sempre a vida de todos naquela fábrica. O estacionamento da Thompson Industries nunca havia recebido um carro tão elegante quanto a Mercedes-Benz preta, que chegou exatamente às 10 ris daquela quinta-feira. Marcos havia acordado às 5h30, revisado sua apresentação pela 100ª vez e garantido que cada detalhe da fábrica estivesse perfeito para impressionar os visitantes alemães que poderiam mudar o futuro de sua empresa. Os 3 homens que saíram do veículo eram a representação da seriedade empresarial europeia. Herr Klaus Müller, de 58 anos, líder do consórcio alemão e veterano em análises industriais. Dr. Heinrich Weber, especialista em eficiência operacional. E Friedrich Braun, engenheiro, mecânico com 4 décadas de experiência em equipamentos pesados. Eles haviam cruzado o Atlântico especificamente para avaliar se a Thompson Industries merecia um investimento de 15 milhões de dólares. Marcos os recebeu na entrada principal com um sorriso que misturava nervosismo e excesso de confiança. Usava seu melhor terno Hugo Boss e havia ensaiado cada palavra da saudação. Cavalheiros, bem-vindos a Thompson Industries, onde a tradição americana se encontra com a precisão alemã, declarou, estendendo a mão com entusiasmo exagerado. O tour começou pelos escritórios administrativos, onde Marcos fez questão de mostrar cada prêmio emoldurado na parede, cada certificado de qualidade, cada foto sua com autoridades locais. Os alemães ouviam educadamente, mas seus olhos experientes observavam detalhes que Marcos nem imaginava que importavam: a organização dos documentos, a eficiência dos processos, a forma como os funcionários interagiam. Alice havia chegado da escola há 1 hora e estava em seu cantinho habitual, fingindo fazer lição de casa, mas observando discretamente toda a movimentação. Ela podia sentir a tensão no ar. Todos os funcionários pareciam mais nervosos que o normal, trabalhando com uma precisão quase militar que só acontecia quando visitas importantes vinham à fábrica. William havia chegado 2 horas mais cedo naquele dia, garantindo que cada superfície da fábrica estivesse impecável.
Ele conhecia Marcus há anos e sabia que qualquer imperfeição seria motivo para explosões de raiva. Enquanto trabalhava, William mantinha Alice informada sobre o que estava acontecendo, explicando a importância da visita para o futuro da empresa e, consequentemente, para o emprego de todos. E agora, senhores, vamos ao verdadeiro coração de nossa operação. Marcus anunciou dramaticamente enquanto conduzia o grupo para o chão de fábrica. Ele havia decorado um discurso elaborado sobre excelência operacional e padrões internacionais de qualidade, que pretendia impressionar os investidores. O chão de fábrica estava em funcionamento pleno, com operários trabalhando em sincronia perfeita. O barulho ritmado das máquinas criava uma sinfonia industrial que Marcus adorava exibir para visitantes. Ele gesticulava amplamente, explicando cada processo com detalhes que havia memorizado na noite anterior. Cavalheiros, permitam-me apresentar nossa joia da coroa. Marcus declarou com orgulho exagerado, parando diante do motor industrial gigantesco que dominava o centro da operação. Este é um motor alemão de última geração, modelo M2500. Capaz de processar 850 peças por hora com precisão de 0,1 milímetros. Custou $680 mil e representa o que há de mais avançado em tecnologia industrial. Herr Müller se aproximou do equipamento com interesse genuíno. Seus olhos treinados examinaram detalhes que passariam despercebidos para leigos. O estado das conexões, a qualidade da manutenção, os sinais de desgaste natural. Como especialista em maquinário industrial, ele podia avaliar rapidamente não apenas a qualidade do equipamento, mas também o cuidado com que era mantido. Impressionante, comentou Dr. Weber, observando os painéis de controle. Este modelo tem reputação excelente. Qual é o histórico de manutenção? Marcus sorriu com a confiança de quem nunca havia enfrentado problemas técnicos sérios. Manutenção preventiva a cada 2 meses, realizada por técnicos certificados pela própria fabricante alemã. Em 5 anos de operação, esta máquina nunca nos causou um único dia de parada não programada. Alice, que fingia ler um livro de matemática, levantou discretamente os olhos. Ela sabia que a declaração de Marcus não era completamente verdadeira. Nas últimas 3 semanas, havia notado mudanças sutis no som do motor, vibrações quase imperceptíveis que indicavam que algo estava se alterando no funcionamento interno. Havia mencionado suas observações para Joe Martinez, mas ele estava ocupado com outros reparos e prometeu investigar quando tivesse tempo. Gostariam de ver a máquina em plena capacidade? Marcus perguntou, caminhando em direção ao painel de controle principal com passos confiantes. Esta era a parte da apresentação que ele mais aguardava. Ver a admiração nos olhos dos alemães quando testemunhassem a potência e precisão do equipamento. Os investidores se posicionaram estrategicamente para observar o funcionamento, enquanto Marcus explicava as especificações técnicas com entusiasmo crescente. Ele havia decorado números, estatísticas e dados de performance que soavam impressionantes para quem não entendia profundamente de maquinário industrial. Com um gesto teatral que havia ensaiado no espelho de casa, Marcus acionou a sequência de partida do motor. A máquina respondeu imediatamente, seus sistemas se ativando em cascata harmoniosa. O som poderoso do motor preencheu o galpão. As correias começaram a girar e peças metálicas começaram a ser moldadas e transportadas pela linha de montagem com precisão milimétrica. Por 10 minutos gloriosos, tudo funcionou perfeitamente. Marcus gesticulava animadamente. Os alemães observavam com aprovação e os funcionários trabalhavam com eficiência impecável. Parecia o cenário ideal para fechar o negócio mais importante da história da Thompson Industries. Então Alice ouviu o som. Era a mesma alteração sutil que vinha notando há semanas, mas agora estava mais pronunciada.
Seu estômago se contraiu porque ela sabia, com a intuição de quem realmente entendia máquinas, que algo estava prestes a dar muito errado. Ela se levantou ligeiramente de sua cadeira, seus olhos fixos no motor com crescente preocupação. O ruído anormal se intensificou gradualmente. O motor começou a vibrar de forma irregular, criando um padrão que Alice reconheceu como perigoso. Marcus parou de falar no meio de uma explicação sobre tolerâncias de qualidade, franzindo a testa com confusão. Os investidores alemães também notaram a mudança. Herr Müller trocou um olhar preocupado com Dr. Weber, ambos reconhecendo os sinais de uma falha iminente. A vibração se tornou violenta. Alarmes de emergência começaram a disparar por todo o galpão. E então, com um estrondo metálico que fez o prédio inteiro tremer, o motor travou completamente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor e devastador. Fumaça começou a vazar de várias conexões. O cheiro acre de metal superaquecido tomou conta do ambiente e a linha de montagem parou abruptamente, deixando peças inacabadas espalhadas por toda parte. Marcus ficou paralisado, seu rosto perdendo toda a cor, enquanto alternava o olhar entre o motor fumegante e as expressões desapontadas dos investidores alemães. Em menos de 30 segundos, sua apresentação perfeita havia se transformado no pior pesadelo empresarial imaginável. Alice permaneceu em silêncio em seu cantinho, mas seus olhos brilhavam com conhecimento. Ela sabia exatamente o que havia causado a falha e, mais importante, tinha certeza de que sabia como consertar o problema. O que ela não sabia era que os próximos minutos testariam sua coragem de enfrentar um mundo adulto que julgava competência baseado em idade, aparência e posição social. A tempestade perfeita havia chegado e Marcus Thompson estava prestes a descobrir que nem sempre as soluções vêm de onde esperamos. Os primeiros 15 minutos após a falha do motor foram um festival de humilhações para Marcus Thompson. Ele correu de um lado para outro como um animal enjaulado, fazendo ligações desesperadas para técnicos, especialistas, qualquer pessoa que pudesse resolver rapidamente o problema que estava destroçando sua reputação diante dos investidores alemães. Isso é impossível. Marcus repetia para si mesmo, suor escorrendo pela testa enquanto discava mais um número. Esta máquina custou $680 mil. Ela não pode simplesmente quebrar assim. Os investidores alemães observavam a cena com crescente desconforto. Herr Müller consultou discretamente seu relógio. Eles tinham outros compromissos naquela tarde e a situação estava claramente saindo de controle. Dr. Weber sussurrou algo em alemão para Friedrich Braun, que balançou a cabeça negativamente, indicando que a avaliação técnica não estava indo bem. O primeiro técnico a chegar foi Jerry Morrison, um especialista local que Marcus conhecia há anos. Jerry examinou o motor por 20 minutos, mexeu em alguns componentes, balançou a cabeça e declarou: "Sinto muito, Marcus, mas isso aqui vai precisar de peças especiais que só chegam da Alemanha. Estamos falando de pelo menos 2 semanas para conseguir os componentes." Marcus sentiu o mundo desabar. 2 semanas? Jerry, você não entende. Eu tenho investidores aqui agora. Eu preciso que essa máquina funcione hoje. Não posso fazer milagres, Marcus, Jerry respondeu, guardando suas ferramentas. O problema é interno, complexo. Vai precisar de especialistas da própria fabricante. Mais 2 técnicos chegaram na hora seguinte, cada um cobrando taxa de consulta apenas para confirmar o que Jerry já havia dito. O motor precisaria de reparos extensos que levariam semanas para serem concluídos. A cada diagnóstico negativo, Marcus sentia sua raiva crescer exponencialmente. Os funcionários observavam nervosos enquanto seu chefe caminhava pela fábrica em círculos, gesticulando violentamente e murmurando palavrões.
Todos sabiam que quando Marcus ficava assim, alguém iria pagar o pato. E geralmente não eram os executivos bem vestidos que recebiam a culpa. Herr Müller se aproximou de Marcus com expressão séria. Senhor Thompson, compreendemos que acidentes acontecem, mas precisamos considerar como isso afeta nossa avaliação. Uma falha desta magnitude durante uma apresentação levanta questões sobre confiabilidade operacional. Senhores, por favor, Marcus implorou, sua voz ficando mais aguda pelo desespero. Isso nunca aconteceu antes. É um incidente isolado, uma coincidência infeliz. Mas os alemães já haviam começado a guardar seus documentos. Era evidente que a reunião estava chegando ao fim de forma desastrosa. Marcus podia ver seus sonhos de expansão evaporando diante de seus olhos, e essa visão o enchia de uma raiva cega que precisava encontrar um alvo. Foi então que ele viu William varrendo silenciosamente os detritos perto do motor quebrado, tentando limpar a bagunça deixada pelo acidente. Para Marcus, William representava o alvo perfeito para sua frustração, um funcionário sem poder para se defender, sem conexões para se proteger, sem voz para contestar. Você, Marcus rugiu, apontando o dedo para William como se fosse uma arma carregada. Quando foi a última vez que você fez a limpeza adequada desta área? Quando foi a última vez que verificou se havia algo obstruindo as ventilações? William levantou os olhos, confuso e assustado. Senhor Thompson, eu limpo esta área todos os dias. O senhor pode verificar com o supervisor. Não me venha com desculpas esfarrapadas. Marcus o interrompeu brutalmente, caminhando em direção ao zelador com passos ameaçadores. Por sua negligência, por sua incompetência, eu acabei de perder o maior negócio da história desta empresa. Os funcionários ao redor baixaram os olhos, constrangidos por presenciar tamanha injustiça, mas temerosos de intervir. Os investidores alemães observavam a cena com desconforto visível. Eles haviam presenciado executivos sob pressão antes, mas nunca haviam visto alguém culpar um zelador por uma falha mecânica complexa. Alice, que até então permanecia quieta em seu cantinho, sentiu o sangue ferver ao ver seu pai sendo humilhado injustamente. William era o funcionário mais dedicado da empresa, chegando cedo, saindo tarde, fazendo seu trabalho com orgulho e dignidade. Vê-lo sendo usado como bode expiatório por um homem covarde era insuportável. Talvez seja a hora de fazer uma limpeza geral nesta empresa. Marcus continuou, sua voz carregada de malícia cruel, começando pelos funcionários que claramente não sabem fazer seu trabalho direito. Você está despedido, William, e leve sua filha com você. Esta é uma empresa séria, não uma creche. O silêncio que se seguiu foi devastador. William ficou em choque, segurando a vassoura com mãos trêmulas. 8 anos de trabalho dedicado, 8 anos sendo um funcionário exemplar, e agora estava sendo demitido e humilhado por algo completamente fora de seu controle. Alice sentiu lágrimas de raiva queimar em seus olhos. Ela via a injustiça sendo cometida contra o homem mais íntegro que conhecia, um pai que trabalhava duro para sustentar sua família com dignidade. Via como Marcus usava seu poder para destruir pessoas inocentes apenas para proteger seu ego ferido. Joe Martinez, o operário veterano, deu um passo à frente. Senhor Thompson, com todo respeito, o William não tem nada a ver com o motor. Ele nem trabalha perto dos equipamentos. Você quer ser o próximo a ser demitido, Martinez? Marcus rosnou, sua raiva agora direcionada para qualquer um que ousasse questioná-lo. Joe recuou, sabendo que tinha uma família para sustentar e não podia se dar ao luxo de perder o emprego por mais justa que fosse sua indignação. Herr Müller observava tudo com expressão cada vez mais sombria. Em 40 anos, avaliando empresas, ele havia aprendido que a forma como um líder trata seus funcionários em momentos de crise revela mais sobre o caráter da organização
do que qualquer relatório financeiro. Alice não conseguia mais ficar em silêncio. Ela via seu pai sendo destruído por um homem pequeno e cruel. Via a injustiça triunfando simplesmente porque Marcus tinha poder e William não tinha. Mas Alice também via algo que nenhum adulto naquela sala havia percebido. Enquanto todos estavam focados no drama humano se desenrolando, ela havia continuado observando o motor com atenção. Tinha notado detalhes que os técnicos caros haviam ignorado. Tinha ouvido sons que especialistas experientes não conseguiram interpretar. Alice sabia exatamente qual era o problema real. Mais importante, sabia como consertá-lo. E agora, vendo seu pai ser humilhado dessa forma covarde, ela tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Era hora de mostrar a Marcus Thompson e ao mundo inteiro que competência real não tinha nada a ver com idade, posição social ou poder econômico. Enquanto Marcus continuava sua tirada cruel contra William, Alice permanecia aparentemente calma em seu cantinho, mas sua mente trabalhava em velocidade máxima. Aos 9 anos, ela possuía algo que muitos adultos haviam perdido ao longo da vida: a capacidade de observar sem preconceitos, de fazer perguntas sem medo do ridículo e de ver soluções onde outros enxergavam apenas problemas impossíveis. A paixão de Alice por máquinas havia começado 3 anos antes, quando ela tinha apenas 6 anos. Numa tarde chuvosa em que não podia brincar do lado de fora, ela ficou particularmente entediada, esperando seu pai terminar o trabalho. Foi quando Joe Martinez, percebendo seu tédio, decidiu mostrar-lhe como funcionava uma das máquinas menores da fábrica. "Vê essa engrenagem aqui, pequena", Joe havia explicado, apontando para um mecanismo simples. Quando ela gira para um lado, faz a correia se mover. E quando a correia se move, empurra essas peças para frente. Alice havia feito uma pergunta que surpreendeu Joe. "Mas e se a engrenagem girar muito rápido, as peças não vão se quebrar?" A pergunta demonstrava uma compreensão intuitiva de causa e efeito que era rara em crianças tão novas. Joe ficou impressionado e começou a explicar conceitos mais complexos, descobrindo que Alice absorvia informações técnicas com uma facilidade impressionante. Ao longo dos 3 anos seguintes, Alice havia se tornado uma estudante informal de engenharia mecânica. Durante as tardes na fábrica, ela observava atentamente como diferentes máquinas funcionavam, fazia perguntas perspicazes aos operários mais experientes e memorizava padrões de som, vibração e movimento que indicavam funcionamento normal ou problemático. Roberto Silva havia ensinado Alice sobre diferentes tipos de motores durante pausas para o café. "Cada motor tem sua própria personalidade", ele explicava. "Uns são barulhentos, mas confiáveis. Outros são silenciosos, mas temperamentais. O segredo é aprender a conversar com eles." Alice levou essa lição ao coração. Ela começou a conversar com as máquinas da fábrica, aprendendo seus humores, reconhecendo quando algo estava diferente, desenvolvendo uma intuição mecânica que impressionava até os técnicos mais experientes. O motor M2500 havia se tornado sua obsessão particular. Era a máquina mais complexa e importante da fábrica, e Alice passava horas observando seu funcionamento. Ela conhecia cada som característico, cada padrão de vibração, cada ciclo operacional. Sabia quando o motor estava feliz e funcionando perfeitamente e quando algo estava incomodando sua operação. 3 semanas antes do acidente, Alice havia notado uma mudança sutil no som do motor. Era uma alteração quase imperceptível, um pequeno chiado metálico que aparecia a cada 47 segundos durante o ciclo operacional. Para ouvidos não treinados, seria impossível detectar, mas Alice havia aprendido a ouvir máquinas da mesma forma que músicos ouvem instrumentos desafinados.
Ela havia mencionado suas observações para Joe Martinez durante uma pausa. Senhor Joe, o motor grande está fazendo um barulho diferente. Parece que algo está raspando por dentro. Joe estava ocupado consertando uma máquina menor e prometeu investigar quando tivesse tempo. Obrigado por avisar, pequena. Vou dar uma olhada amanhã. Mas o amanhã se transformou em uma semana, depois 2, depois 3. Joe tinha outros reparos urgentes, outros problemas para resolver. O som estranho que Alice ouvia continuou, gradualmente se intensificando, mas ninguém mais parecia notar. Alice havia tentado alertar outros operários, mas sempre recebia respostas educadas, mas dismissivas. Que bom que você está prestando atenção, Alice, mas deixe essas coisas para os adultos cuidarem. Na semana anterior ao acidente, Alice havia percebido que o som anormal estava se tornando mais frequente. Em vez de aparecer a cada 47 segundos, agora aparecia a cada 30 segundos. Ela sabia que isso indicava que o problema estava se agravando, mas não sabia como comunicar sua preocupação de forma que os adultos levassem a sério. Na manhã do acidente, enquanto observava Marcos fazer sua apresentação pomposa para os investidores alemães, Alice havia ouvido o som problemático se intensificar ainda mais. Seu estômago se contraiu, de ansiedade, porque ela sabia que algo estava prestes a dar muito errado. Agora, observando o motor parado e fumegante, Alice podia visualizar mentalmente exatamente o que havia acontecido. O som que ela vinha ouvindo era causado por uma válvula de alívio de pressão que estava gradualmente emperrando. Com o tempo, a válvula havia travado completamente, causando acúmulo excessivo de pressão no sistema hidráulico. Quando a pressão atingiu níveis perigosos, os sistemas de segurança do motor acionaram um desligamento de emergência para evitar danos maiores. O que parecia uma falha catastrófica era, na verdade, o motor se protegendo de uma destruição total. Alice sabia que o problema não estava nos componentes principais que os técnicos haviam examinado. A válvula emperrada estava localizada em uma posição de difícil acesso, escondida atrás de outras peças, razão pela qual os especialistas não a haviam identificado como causa do problema. Mais importante, Alice sabia que a válvula provavelmente não estava danificada permanentemente. Válvulas de alívio de pressão geralmente emperravam devido ao acúmulo de detritos ou lubrificação inadequada. Com a técnica correta, seria possível liberá-la e restaurar o funcionamento normal do motor sem necessidade de peças novas ou reparos extensos. Enquanto seu pai era humilhado injustamente por Marcos, Alice tomou uma decisão que exigiria toda a coragem que uma menina de 9 anos poderia reunir. Ela não podia ficar sentada assistindo uma injustiça ser cometida quando possuía o conhecimento para resolver a situação. Alice guardou silenciosamente seus lápis e caderno. Seu coração batia forte, mas sua determinação era ainda mais forte. Ela havia aprendido com seu pai que pessoas íntegras não ficam paradas quando veem injustiça acontecendo, mesmo quando confrontar a injustiça envolve riscos pessoais. Os investidores alemães já estavam se dirigindo para a saída, claramente desapontados com o que haviam presenciado. Marcos continuava gritando, agora ameaçando demitir outros funcionários que ousassem questionar sua versão dos fatos. Os operários olhavam para o chão, temerosos de serem os próximos alvos da fúria irracional do chefe. Alice se levantou lentamente de seu cantinho. Suas pernas tremiam ligeiramente, mas ela respirou fundo e começou a caminhar em direção ao motor parado. Alguns funcionários a notaram, mas assumiram que ela estava simplesmente seguindo seu pai para sair da fábrica. Mas Alice não estava indo embora. Ela caminhava determinada em direção ao motor, carregando consigo 3 anos de conhecimento adquirido através de observação atenta e curiosidade genuína. Sabia que teria
Apenas uma chance de provar que estava certa. Uma chance de defender seu pai e demonstrar que sabedoria não dependia de idade ou posição social. O que ela não sabia era que os próximos minutos testariam não apenas seu conhecimento técnico, mas também sua coragem de enfrentar um mundo adulto que frequentemente subestimava pessoas baseado em aparências superficiais. Alice caminhou em direção ao motor parado com a determinação de uma pessoa muito mais velha, seu coração batendo tão forte que ela temia que todos pudessem ouvir. Aos 9 anos, ela estava prestes a desafiar não apenas as leis da probabilidade, mas um sistema inteiro que acreditava que crianças deveriam ser vistas e não ouvidas, especialmente em questões técnicas complexas. Marcus estava tão absorto em sua explosão de raiva contra William que não notou imediatamente a menina se aproximando do equipamento. Os investidores alemães haviam parado próximo à saída, observando com crescente desconforto o espetáculo constrangedor que se desenrolava. Herr Müller sussurrou algo para seus colegas em alemão. Estava claro que eles estavam reavaliando completamente sua opinião sobre a liderança da Thompson Industries. Quando Alice chegou perto do motor, ela parou por um momento e fechou os olhos, visualizando mentalmente cada componente da máquina complexa. Em sua mente, ela podia ver o caminho das tubulações, a localização das válvulas, o fluxo do sistema hidráulico. Era como ter um mapa tridimensional detalhado de algo que havia estudado com paixão por 3 anos. Foi então que Marcus a viu. "O que diabos você pensa que está fazendo?" Ele rugiu, interrompendo sua tirada contra William e marchando em direção a Alice com o rosto vermelho de fúria. "Afaste-se daí imediatamente. Você não tem autorização para estar perto de equipamentos industriais." Alice não se moveu. Pela primeira vez em sua vida, ela olhou diretamente nos olhos de Marcus Thompson sem baixar o olhar. Sua voz era pequena, mas surpreendentemente firme. "Senhor Thompson, eu sei qual é o problema com o motor." A declaração foi tão inesperada que causou um silêncio momentâneo em toda a fábrica. Marcus piscou várias vezes, como se não conseguisse processar o que havia ouvido. Então, ele explodiu em uma gargalhada cruel e sarcástica que ecoou pelo galpão. "Ela sabe qual é o problema." Marcus repetiu em voz alta, gesticulando dramaticamente para todos ao redor. "Pessoal, escutem isso. A filha do zelador, uma criança de 9 anos, acha que entende mais sobre motores industriais de $500 mil do que técnicos com décadas de experiência." Vários funcionários riram nervosamente, mais por medo de Marcus do que por acreditarem que a situação fosse realmente engraçada. Mas alguns dos operários mais experientes, especialmente Joe Martinez e Roberto Silva, permaneceram em silêncio. Eles haviam conversado com Alice ao longo dos anos e sabiam que ela não era uma criança comum quando se tratava de compreender máquinas. "Por favor, Sr. Thompson," Alice continuou, sua voz ganhando força gradualmente, "deixe-me mostrar onde está o problema. Eu tenho certeza de que posso ajudar." Marcus ficou ainda mais furioso com o que considerava insolência absoluta. Para ele, Alice estava desafiando não apenas sua autoridade, mas toda a ordem natural das coisas. Como uma criança de 9 anos, filha de um funcionário de baixo escalão, ousava sugerir que podia resolver um problema que havia derrotado especialistas adultos. "Escute aqui, sua pequena atrevida." Marcus sibilou, se abaixando para ficar na altura de Alice, seu rosto distorcido pela raiva. "Você e seu pai já causaram problemas suficientes por hoje. Agora saiam da minha propriedade antes que eu chame a segurança." Mas Alice não recuou sequer 1 centímetro. Algo profundo em seu interior havia se acendido, uma chama de justiça que não podia ser apagada por intimidação ou gritos. Ela pensou em seu pai, um homem bom sendo humilhado injustamente,
Pensou em todos os funcionários que poderiam perder seus empregos se o motor não fosse consertado. Pensou em como Marcos usava seu poder para esmagar pessoas que não podiam se defender. Eu não vou sair, Alice disse, sua voz agora firme como rocha. Não até provar que meu pai não tem culpa de nada e que o senhor está completamente errado sobre o problema. A ousadia da resposta deixou Marcos literalmente sem palavras por alguns segundos. Os investidores alemães, que haviam presenciado toda a escalada do conflito, trocaram olhares intrigados. Herr Müller havia ficado genuinamente impressionado com a coragem da menina diante de um adulto tão intimidador e autoritário. William finalmente encontrou sua voz, preocupado com a segurança da filha. Alice, por favor, venha aqui. Não queremos mais problemas. Sua voz estava carregada de ansiedade pelo bem-estar de Alice, mas também havia um tom inconfundível de orgulho pela coragem que ela estava demonstrando. Não, papai, Alice respondeu sem tirar os olhos de Marcos. Você sempre me ensinou que pessoas boas não ficam paradas quando veem injustiça acontecendo. O senhor não fez nada de errado e eu não vou deixar ninguém dizer que fez. A frase atingiu o coração de todos os presentes como um raio. Alguns funcionários começaram a se mexer desconfortavelmente, lembrando-se de quantas vezes haviam ficado em silêncio enquanto Marcos humilhava colegas inocentes. Os investidores alemães observavam a cena com crescente interesse. Eles estavam testemunhando uma lição de caráter e integridade que raramente presenciavam em ambientes corporativos. Marcos estava perdendo o controle da situação e sabia disso. Uma menina de 9 anos estava desafiando sua autoridade diante de investidores milionários. E ele não podia usar força física contra uma criança sem parecer um monstro completo. Está bem, ele disse com um sorriso cruel que não disfarçava sua fúria. Você quer brincar de adulta? Então vamos brincar. Você tem exatamente 5 minutos para consertar este motor. Quando falhar miseravelmente, como obviously vai falhar, quero que você e seu pai peguem suas coisas e nunca mais ponham os pés nesta propriedade. Alice assentiu com determinação inabalável. Ela sabia que estava assumindo um risco enorme. Se falhasse, não apenas ela e seu pai perderiam tudo, mas também seriam humilhados publicamente diante de toda a fábrica. Mas Alice também sabia que era sua única chance de defender seu pai e provar que estava certa sobre o diagnóstico. Herr Müller se aproximou ligeiramente, sua curiosidade profissional despertada. Em 40 anos avaliando operações industriais, ele havia aprendido que soluções para problemas complexos às vezes vinham dos lugares mais inesperados. Alice caminhou até o motor com a confiança de alguém que conhecia cada parafuso, cada conexão, cada sistema daquela máquina complexa. Ignorou completamente os sussurros duvidosos e olhares céticos ao seu redor, concentrando-se inteiramente na tarefa que tinha pela frente. Era chegada a hora da verdade. Uma menina de 9 anos estava prestes a provar que competência real não dependia de idade, diplomas universitários ou posição social. Dependia apenas de conhecimento, observação, atenta e coragem para agir quando necessário. Alice se aproximou do motor gigantesco com a concentração de um cirurgião prestes a realizar uma operação delicada. Todos os olhos estavam fixos nela. Funcionários curiosos e nervosos, investidores alemães intrigados, Marcos esperando ansiosamente por sua falha e William rezando silenciosamente para que sua filha soubesse realmente o que estava fazendo. A menina ignorou completamente a pressão psicológica ao seu redor. Seus 3 anos de observação atenta e aprendizado informal haviam sido sua universidade particular, e agora era hora de aplicar todo o conhecimento adquirido. Ela caminhou lentamente ao redor do motor, examinando diferentes ângulos, ouvindo com atenção os sons residuais que ainda ecoavam da máquina parada. 4 minutos e meio, Marcos
anunciou alto, olhando ostensivamente para seu relógio Rolex, querendo aumentar a pressão sobre Alice. Alguns funcionários balançaram a cabeça com pena, achando cruel ver uma criança se expondo a tamanha humilhação pública. Mas Alice não estava prestando atenção aos comentários maliciosos. Ela havia localizado exatamente onde precisava trabalhar. O lado esquerdo do motor, onde ficavam as válvulas de alívio de pressão. Eram componentes pequenos e aparentemente insignificantes, que a maioria das pessoas nem notava. Mas Alice sabia que eles eram fundamentais para o funcionamento seguro de todo o sistema. Por aqui, ela murmurou para si mesma, ajoelhando-se próximo à válvula número 3. Podia ver claramente o problema agora que estava de perto. O mecanismo estava travado exatamente como ela havia previsto, baseado nos sons anômalos que vinha ouvindo há semanas, mas felizmente não parecia estar danificado permanentemente. 4 minutos! Marcos gritou, sua voz carregada de satisfação antecipada. Ele já estava imaginando o momento em que provaria definitivamente que Alice era apenas uma criança fantasiosa, validando assim sua decisão de demitir William. Alice examinou cuidadosamente a válvula travada. Era uma questão de liberá-la adequadamente sem danificar os componentes delicados ao redor. Suas mãos pequenas eram, na verdade, uma vantagem naquele espaço, apertado entre as peças do motor. Preciso de uma chave inglesa pequena e um borrifador com óleo lubrificante, Alice disse calmamente, estendendo a mão sem olhar para trás. Marcos explodiu em gargalhadas cruéis. Agora ela quer ferramentas profissionais. Que piada! Como se uma criança soubesse usar equipamentos industriais sem se machucar. Mas Joe Martinez, que havia observado toda a cena em silêncio crescente, deu um passo à frente. Ele havia conversado com Alice centenas de vezes ao longo dos anos e havia ficado consistentemente impressionado com sua compreensão intuitiva de mecânica. Sem dizer uma palavra, ele colocou uma chave inglesa pequena na mão estendida da menina. Roberto Silva seguiu o exemplo, oferecendo um borrifador com óleo penetrante. Vai com cuidado. Pequena, ele sussurrou encorajadoramente. Obrigada, senhores Martinez e Silva, Alice disse suavemente, demonstrando uma educação e gratidão que contrastavam brutalmente com o comportamento grosseiro de Marcos. Com movimentos precisos e delicados, Alice começou a trabalhar na válvula emperrada. Primeiro borrifou óleo lubrificante nos pontos específicos onde podia haver sinais de oxidação e acúmulo de detritos. Depois, esperou alguns segundos para o lubrificante penetrar antes de aplicar pressão com a chave inglesa. 3 minutos, Marcos anunciou, mas agora sua voz tinha uma nota de nervosismo. Algo na confiança e precisão dos movimentos de Alice estava fazendo ele questionar suas próprias certezas sobre o resultado. Os investidores alemães se aproximaram para observar melhor o trabalho da menina. Herr Müller estava particularmente fascinado. Em suas décadas de experiência industrial, ele havia aprendido que conhecimento genuíno às vezes vinha dos lugares mais inesperados. E a metodologia que Alice estava empregando demonstrava compreensão real dos princípios mecânicos envolvidos. Alice continuou trabalhando com concentração total, aplicando técnicas que havia observado Joe Martinez usar em situações similares, mas adaptando os procedimentos para o problema específico que enfrentava. Ela podia sentir a válvula começando a ceder gradualmente sob sua manipulação cuidadosa. 2 minutos! Marcos gritou. Mas agora havia suor em sua testa. Se por algum milagre Alice conseguisse fazer algo funcionar, sua credibilidade como líder ficaria permanentemente questionada. De repente, houve um pequeno clique metálico distintivo. Alice sorriu porque reconheceu o som. Era exatamente o que estava esperando ouvir quando o mecanismo interno da válvula se liberasse. Pronto!
ela disse simplesmente, se levantando e se afastando do motor com as mãos sujas de graxa, mas expressão confiante. Marcos estava pronto para explodir em gargalhadas triunfantes. Pronto? Isso é tudo? Você mexeu em uma valvulinha insignificante e acha que consertou um motor industrial de $500 mil? Experimente ligar. Alice respondeu com calma e inabalável. Marcos ainda ria enquanto se dirigiu ao painel de controle, convencido de que estava prestes a provar definitivamente que Alice era apenas uma criança com imaginação exagerada. Com um gesto dramático e teatral, ele pressionou o botão de partida do motor. O motor rugiu para a vida instantaneamente. O silêncio que se seguiu foi absoluto e ensurdecedor. A máquina funcionava perfeitamente, com todos os seus sons normais e ritmo operacional regular. Não havia vibração anormal, não havia ruídos estranhos, não havia sinais de qualquer problema. O motor estava completamente operacional, processando peças com a precisão milimétrica que Marcos havia vangloriado em sua apresentação. Marcos ficou pálido como papel. Sua boca se abriu e fechou várias vezes, mas nenhum som conseguia sair. Os funcionários começaram a sussurrar entre si com incredulidade crescente. Os investidores alemães trocaram olhares de surpresa genuína e admiração. Herr Müller foi o primeiro a se recuperar do choque. Ele caminhou até Alice com passos respeitosos, então se abaixou para ficar na altura dela, tratando-a com a seriedade que reservava para os melhores engenheiros que havia conhecido. Fräulein Alice, ele disse em inglês cuidadoso, como você soube exatamente qual era o problema? Alice, ainda com as mãos sujas de graxa e óleo, respondeu com a simplicidade de uma criança, mas a sabedoria de uma verdadeira especialista. Eu ouvi o motor fazendo um ruído diferente há 3 semanas. A válvula número 3 estava emperrando aos poucos. Tentei avisar os adultos, mas ninguém quis me escutar. As palavras de Alice ecoaram pela fábrica como um julgamento silencioso sobre todos os adultos presentes que haviam ignorado seus alertas. O que parecia uma falha catastrófica e complexa havia sido resolvido por uma menina de 9 anos que simplesmente prestava atenção aos detalhes que outros consideravam insignificantes. As palavras de Alice ecoaram pela fábrica como uma sentença que expunha a incompetência e arrogância de todos os adultos que haviam ignorado seus alertas. O motor funcionava perfeitamente, sua operação suave e eficiente, provando que o problema catastrófico havia sido resolvido por uma menina de 9 anos em menos de 5 minutos. Marcos finalmente encontrou sua voz, mas agora ela saía fraca e trêmula. Isso foi apenas sorte, uma coincidência absurda. Qualquer pessoa poderia ter mexido naquela válvula e obtido o mesmo resultado. Herr Müller se levantou lentamente e olhou diretamente para Marcos com uma expressão que misturava desprezo profundo e decepção completa. Senhor Thompson, em 40 anos avaliando operações industriais ao redor do mundo, eu aprendi que competência real não tem idade, gênero ou posição social. Esta jovem demonstrou mais conhecimento técnico genuíno em 5 minutos do que testemunhamos em toda a sua apresentação pomposa. O investidor alemão fez uma pausa dramática, permitindo que suas palavras penetrassem na consciência de todos os presentes. Mais importante, ela mostrou a integridade de tentar prevenir o problema semanas atrás, quando ainda havia tempo de evitar esta situação constrangedora. Dr. Weber, que havia permanecido em silêncio observativo durante toda a crise, agora se manifestou com autoridade profissional. A metodologia que a jovem Alice empregou demonstra compreensão profunda dos princípios de engenharia mecânica. Ela identificou corretamente que o problema estava no sistema de alívio de pressão, não nos componentes principais que os técnicos examinaram. Friedrich Braun, o engenheiro mecânico do grupo, acrescentou:
O diagnóstico foi preciso, a execução foi tecnicamente correta e o resultado fala por si mesmo. Esta criança possui conhecimento prático que muitos engenheiros formados levariam anos para desenvolver. Marcos sentia o chão desaparecendo sob seus pés. Sua autoridade, sua credibilidade, sua imagem de líder competente, tudo estava se desintegrando diante de seus olhos. Senhores, por favor, não permitam que este incidente isolado afete nossa discussão sobre parceria. Isso não representa a realidade operacional da Thompson Industries. Herr Müller balançou a cabeça com firmeza. Pelo contrário, Sr. Thompson, este incidente revela exatamente a realidade de sua liderança. Uma organização que ignora alertas de problemas, que culpa funcionários inocentes por falhas técnicas e que trata com desprezo as pessoas mais competentes de sua equipe, não é o tipo de parceiro que buscamos. O líder dos investidores se virou para seus colegas e falou rapidamente em alemão. Era evidente para todos que a decisão havia sido tomada. Então se dirigiu novamente a Marcos. Nosso interesse nesta parceria chegou ao fim definitivamente. Uma empresa que não reconhece o talento quando ele está bem na sua frente e que permite que líderes tratem funcionários dedicados com tamanha crueldade não atende aos nossos padrões de ética empresarial. Herr Müller então fez algo completamente inesperado. Ele caminhou até William, que ainda estava em choque segurando sua vassoura, e estendeu a mão respeitosamente. Sr. Carter, o senhor criou uma filha extraordinária. Sua educação e valores são evidentes na coragem e integridade que ela demonstrou hoje. William apertou a mão do investidor alemão com lágrimas nos olhos, incapaz de formar palavras para expressar sua emoção e orgulho. Em seguida, Herr Müller se abaixou novamente para ficar na altura de Alice. Jovem senhora, continue estudando e nunca perca sua curiosidade sobre como as coisas funcionam. O mundo precisa desesperadamente de mentes brilhantes como a sua. E tenho certeza de que um dia faremos negócios juntos, quando você estiver dirigindo sua própria empresa. Alice sorriu timidamente e respondeu: Obrigada, Sr. Müller. Vou continuar aprendendo sempre. Os investidores alemães começaram a se dirigir para a saída, mas a transformação na fábrica havia apenas começado. Os funcionários que haviam assistido toda a cena em silêncio respeitoso começaram a aplaudir lentamente. Primeiro, Joe Martinez bateu palmas, depois Roberto Silva, depois outros operários se juntaram. Em poucos segundos, toda a fábrica ecoava com o som de palmas entusiasmadas para uma menina de 9 anos que havia provado que sabedoria genuína não dependia de idade, posição social ou diplomas universitários. O aplauso continuou por vários minutos, uma celebração não apenas da competência técnica de Alice, mas de sua coragem moral em defender a justiça. Marcos permaneceu parado, sozinho e isolado no meio da fábrica, assistindo seus sonhos de expansão e sua reputação profissional desmoronarem simultaneamente. Os funcionários ao seu redor aplaudiam Alice com genuína admiração, mas ninguém olhava em sua direção. William soltou sua vassoura e correu para abraçar Alice, erguendo-a do chão com lágrimas de orgulho paterno escorrendo por seu rosto. Minha filha, minha pequena gênia, ele sussurrou em seu ouvido. Você foi mais corajosa hoje do que qualquer adulto que conheço. Alice abraçou seu pai com força, sentindo a satisfação profunda de ter defendido com sucesso a pessoa mais importante de sua vida. Papai, você sempre me ensinou que pessoas boas fazem a coisa certa mesmo quando é difícil. Eu só fiz o que você me ensinou. Joe Martinez se aproximou do pai e filha com um sorriso orgulhoso. Alice, a partir de hoje, sempre que você notar algo estranho nas máquinas,
Quero que venha me contar imediatamente. Sua opinião vale mais que a de qualquer técnico que conhecemos. Roberto Silva concordou enfaticamente. Esta menina tem um dom especial. Devemos escutá-la sempre. Marcos finalmente compreendeu a magnitude de sua derrota. Ele havia perdido não apenas um negócio milionário, mas também o respeito de seus funcionários e sua credibilidade como líder. Pior ainda, havia sido humilhado publicamente por uma criança que demonstrou possuir mais competência, integridade e coragem do que ele jamais havia demonstrado em sua vida privilegiada. A justiça havia prevalecido, não através de força ou poder político, mas através da coragem de uma menina que se recusou a ficar em silêncio diante da injustiça. Alice havia provado que o verdadeiro valor de uma pessoa não residia em seu cargo, conta bancária ou sobrenome, mas em seu caráter, conhecimento e disposição para fazer a coisa certa. 3 meses após o incidente que mudou para sempre a Thompson Industries, a fábrica havia se transformado de maneiras que ninguém poderia ter previsto. O que começou como o pior dia na carreira de Marcus Thompson havia se tornado o catalisador para uma revolução silenciosa na cultura da empresa. Marcus havia passado as primeiras semanas após a humilhação pública em um estado de negação e raiva. Ele tentou minimizar o incidente, espalhar versões alternativas dos fatos e até mesmo sugerir que Alice havia causado o problema propositalmente para parecer heroína. Mas a verdade tinha uma forma persistente de sobreviver às mentiras, e logo ficou claro que ninguém acreditava em suas tentativas desesperadas de reescrever a história. A perda dos investidores alemães foi apenas o começo dos problemas de Marcus. Palavra sobre o incidente se espalhou rapidamente pela indústria local e outros parceiros potenciais começaram a questionar a competência de liderança da Thompson Industries. Mais damagoso ainda, funcionários-chave começaram a procurar empregos em outras empresas, cansados de trabalhar sob um líder que demonstrava tamanha falta de caráter. Foi quando Marcus enfrentou a possibilidade real de perder tudo que ele finalmente começou a enxergar a realidade. Durante uma noite insone de reflexão forçada, ele percebeu que havia passado anos tratando pessoas valiosas como descartáveis, ignorando talentos genuínos por causa de preconceitos superficiais e usando poder para mascarar sua própria incompetência. A transformação de Marcus não foi imediata nem fácil. Orgulho ferido e anos de comportamento arrogante não desaparecem da noite para o dia. Mas a perspectiva de falência empresarial e relevância pessoal tem uma forma poderosa de motivar mudanças profundas. O primeiro passo de Marcus foi uma reunião geral com todos os funcionários da fábrica. Com voz trêmula e ego ferido, ele fez algo que nunca havia feito em sua vida: pediu desculpas públicas. Eu cometi erros graves de julgamento, ele admitiu diante de rostos céticos. Tratei pessoas valiosas com desrespeito, ignorei alertas importantes e permiti que orgulho pessoal prejudicasse nossa operação. A audiência permaneceu em silêncio, aguardando, para ver se as palavras seriam seguidas por ações genuínas. Marcus continuou, sua voz ganhando força. William Carter não apenas manterá seu emprego, mas receberá uma promoção para supervisor de manutenção preventiva. Sua ética de trabalho e dedicação merecem reconhecimento. Há anos, aplausos moderados ecoaram pelo galpão. Era um começo, mas todos sabiam que mudanças reais exigiriam mais que palavras. A transformação mais significativa, porém, envolveu Alice. Marcus criou uma posição especial para ela: consultora júnior de observação técnica. Todos os dias após a escola, Alice continuava vindo à fábrica com seu pai, mas agora tinha responsabilidades oficiais.
Ela recebeu um pequeno escritório equipado com manuais técnicos, diagramas de equipamentos e ferramentas básicas de diagnóstico. Sua função era observar as máquinas em operação e relatar qualquer anomalia que detectasse. Mais importante, todos os funcionários tinham instrução para levar a sério qualquer observação que Alice fizesse. Joe Martinez se tornou o mentor oficial de Alice, ensinando-lhe aspectos mais avançados de engenharia mecânica durante pausas operacionais. Esta menina aprende mais rápido que qualquer estagiário universitário que já treinei, ele comentava com admiração crescente. Roberto Silva organizou sessões semanais onde Alice podia fazer perguntas sobre diferentes sistemas da fábrica, transformando sua curiosidade natural em educação técnica estruturada. Ela faz perguntas que nos obrigam a pensar mais profundamente sobre nosso próprio trabalho. Ele observava. Os resultados da nova abordagem foram impressionantes. Nos 3 meses seguintes, Alice identificou e ajudou a prevenir 5 problemas potenciais que poderiam ter causado paradas custosas. Sua capacidade de detectar anomalias sutis economizou à empresa dezenas de milhares de dólares em reparos de emergência e tempo perdido. Mais importante que as economias financeiras, porém, foi a transformação cultural. A história de Alice se espalhou além dos muros da fábrica, inspirando outras empresas da região a reconhecer talentos em lugares inesperados. Algumas começaram programas para envolver filhos de funcionários em atividades educacionais relacionadas ao trabalho. Herr Müller, fiel à sua palavra, manteve contato com Alice através de cartas mensais. Ele enviava livros técnicos adequados para sua idade e respondia suas perguntas sobre engenharia com a seriedade que dedicaria a qualquer colega profissional. Um dia faremos negócios juntos, ele escrevia. Tenho certeza disso. William floresceu em sua nova posição de supervisor. Sua dedicação natural e conhecimento prático da fábrica o tornaram extremamente eficaz em coordenar manutenção preventiva. Pela primeira vez em 8 anos, ele sentia que seu trabalho era verdadeiramente valorizado. Marcos ainda lutava com seu ego, mas aprendera lições dolorosas sobre liderança real. Ele começou a ouvir funcionários de todos os níveis, implementou o sistema de sugestões, onde ideias eram avaliadas por mérito independente de quem as propunha, e criou um ambiente onde competência era reconhecida independentemente de idade ou posição. A transformação mais profunda, porém, estava acontecendo na própria Alice. Ela continuava sendo uma criança normal. Brincava, assistia desenhos animados e fazia travessuras ocasionais. Mas agora também carregava a confiança de alguém que sabia que suas observações e opiniões tinham valor real. Papai, Alice disse certa tarde enquanto observavam uma máquina em funcionamento. Aprendi que fazer a coisa certa às vezes é difícil, mas sempre vale a pena. William sorriu, sabendo que havia criado não apenas uma filha inteligente, mas uma pessoa de caráter que mudaria o mundo ao seu redor. A Thompson Industries nunca mais seria a mesma. Uma menina de 9 anos havia ensinado a todos que sabedoria real não dependia de idade, diploma ou posição social. Dependia de observação cuidadosa, coragem para falar a verdade e disposição para defender a justiça, mesmo quando custava caro. E Marcus Thompson? Ele aprendera da forma mais dura possível que o verdadeiro valor de uma pessoa está em seu caráter, não em seu cargo. Foi uma lição que mudou não apenas sua empresa, mas sua alma. Essa história não é só sobre máquinas ou falhas técnicas. É sobre enxergar valor onde o mundo costuma virar o rosto. Alice nos lembra que coragem, inteligência e justiça podem vir das vozes mais pequenas, quando alguém tem a coragem de escutar. Se isso tocou seu coração, deixe um like, se inscreva no canal e
Compartilhe essa história com alguém que precisa acreditar no próprio valor. E nos conte nos comentários: você já viu alguém subestimado provar seu valor de forma inesquecível?